Hoje a gente vai falar sobre o cuidado emocional, tá certo? O cuidado emocional que o profissional de saúde tem que ter em relação ao paciente, ou seja, além do cuidado todo que a gente tem com o paciente, nós temos que cuidar também da emoção daquele paciente. Por que isso? Já foi comprovado que o estado emocional do paciente vai ter grande influência em relação ao estado clínico daquele paciente. A gente sabe também que o paciente internado, né, o adoecer ou a internação, ela vai gerar no paciente fortes alterações psicológicas, que podem ser o medo daquela doença, o fato de você não saber o que te espera, o que vai acontecer com você, ou um sentimento de culpa, ou uma raiva porque foi logo com você. Ou seja, o paciente, ele está todo mexido ali, né, na mente dele. Então, as influências psicológicas, elas vão ser grandes em relação a esse estado clínico do paciente. É claro que o paciente mais triste, mais desesperançoso ou com medo, ele pode ter ali uma influência negativa no processo de recuperação. Ao passo que o paciente com as emoções controladas, com alegria, com bom humor, ele também vai ter uma influência, porém uma influência positiva no processo de recuperação dele também, né? Então, como que o profissional da área da saúde pode fazer para ele poder ter esse cuidado emocional em relação ao paciente dele? O profissional de saúde, ele tem que pensar que ele precisa ter uma sensibilidade para poder perceber como que anda a emoção daquele paciente. Então, a gente tem que ter o interesse de ter também essa sensibilidade, né? Uma das coisas principais para a gente conseguir ter essa sensibilidade é a gente tentar perceber o paciente como um todo, perceber o paciente não somente com aquilo que ele fala para a gente, com a linguagem verbal, mas a gente tentar também entender o paciente através da linguagem não verbal. O que eu chamo de linguagem não verbal? Como que está sendo a postura daquele paciente, os gestos que ele está fazendo, o olhar daquele paciente, né? Você conhece, se você tiver essa sensibilidade, você vai perceber. O olhar dele tá de quê? Tá de medo, né? Tá de desesperança, né? Ou tá aquele olhar ou ele tá com um olhar alegre, que vai dar tudo certo. Então, na hora que o profissional da saúde, ele enxerga este paciente com essa sensibilidade que eu estou fazendo, ele vai entender a necessidade desse paciente e aí ele vai poder contribuir com o estado emocional, ou seja, com aquele equilíbrio emocional para que o paciente não fique com essas emoções negativas que vão influenciar negativamente no seu estado clínico. Por quê, gente? O profissional de saúde ele tem que ser um profissional completo. Não adianta eu ser um profissional que tem uma ótima técnica, mas se eu chego no quarto, eu nem olho para a cara daquele paciente. Então, para a gente poder conseguir manter esse equilíbrio emocional do paciente, a gente tem que ter algumas atitudes que eu chamo de requisitos mínimos para a gente poder ajudar esse profissional não, esse paciente que está ali conseguir ter esse controle emocional que nem sempre é fácil devido ao estado que ele se encontra. Então, por exemplo, você vai chegar até o quarto daquele paciente. Primeiro requisito que eu acho mínimo é você pedir licença, bater na porta, em vez de você entrar de forma brusca para assustar o paciente ou para ele ficar com raiva. Não, que atendimento é esse, né? Então, entra de forma tranquila, pede licença, bate na porta antes, se precisar de acender a luz, olha, eu vou acender aqui porque senão eu não vou enxergar meu prontuário, já chega com a carinha boa, chega alegre, se apresenta, meu nome é tal, eu sou
esse profissional aqui, estarei aqui com o senhor até as 19 horas, por exemplo, né? Momento que eu finalizo meu plantão, mas durante o dia estarei disponível, pode contar comigo com qualquer coisa, né? Vira para o paciente, trata ele pelo nome, né? Ninguém quer ser tratado como você é o apendicite, você é o ombro, né? Ninguém quer isso. A gente quer falar, tem que falar o nome do paciente que tem lá, tem no leito, tem uma plaquinha ali em cima da cama, tem na pulseira, tem no prontuário, né? E porque todo mundo quer ser tratado pelo nome, ou seja, de forma individualizada. Desse jeito, você está sendo afetivo, né, que é um requisito mínimo também. Você chegou no quarto, além de você só ver aquele prontuário, o que você tem que fazer com aquele paciente ali, olha o todo. Será que ele está confortável? Se o travesseiro está caindo, deixa eu arrumar para o senhor. Quer que feche a janela? Parece que está entrando um ventinho frio ou você tá bom assim? Você precisa de mais uma coxa, né? Como é que você está se sentindo? Bate um papinho com aquele paciente ali. Saiba ouvir o paciente. Dá feedback para ele na hora que ele te fala. Olha para ele, para você escutar de forma atenta o que ele está querendo te dizer, né? Outra coisa importante, não fica usando termos técnicos com o paciente. Às vezes tem um paciente tão humilde que se você faz uma pergunta para ele usando um termo técnico, por exemplo, como que está o controle dos esfíncteres? Aí o paciente vai falar assim, esfio o quê? Aham. Às vezes ele responde, se ele nem sabe o que é que ele está respondendo, né? Ao passo que você poderia falar assim, ele está segurando, ele consegue segurar o xixi ou o cocô dele, né? Ele tem esse controle aí? E aí a pessoa vai te responder de forma mais correta, né? Um outro requisito que é bastante importante é você explicar os procedimentos que vão ser feitos com aquele paciente, né? Então, olha, eu vou fazer esse procedimento aqui com o senhor, que é importante, vai funcionar assim, assim, assim. Primeiro eu vou fazer isso, agora nós vamos fazer isso aqui, só dá licença que eu vou levantar a sua blusa, né, exemplo. Ou esses aqui são os medicamentos, esse remédio é para isso, esse outro é para isso, que às vezes isso é bom que evita até o erro, né, a segurança do paciente. Um dos motivos que a gente explica procedimento é isso. Mas no nosso tema de hoje, que é esse cuidado emocional, é a gente poder gerar esse afeto, essa confiança, que você está falando para ele o que você vai fazer, para ele poder ficar tranquilo. E tranquilidade é uma das questões importantes para a emoção dele, né? O outro item é a gente sempre olhar nos olhos do paciente. Se você quiser ter essa sensibilidade que eu falei anteriormente de perceber como que está o paciente para você contribuir com as emoções dele, você tem que olhar nos olhos, que aí você percebe a linguagem dele, que muitas vezes é a linguagem não verbal. Percebendo, a gente contribui. E para a gente finalizar, o profissional da saúde, ele tem que ser aquele que leva para o paciente esperança, que leva para ele uma palavra de fé, que vai falar assim, vai dar tudo certo, que o senhor vai ficar muito bom, vai dar certinho, já já o senhor vai receber alta, né? Não precisa de preocupar, que é isso, a gente vai fazer esse procedimento que vai ser um sucesso, sei lá, você vai falar sempre para ele palavras de esperança. Enquanto a gente puder contribuir com essa emoção do paciente, a gente vai estar levando para ele um bem-estar, a gente vai contribuir para o estado clínico dele. Essa é a importância do cuidado emocional. Então, nós profissionais da saúde ou o profissional que vai estar ali diretamente com o paciente, na hora que ele leva essa palavra amiga, na hora que ele contribui com as emoções, a gente está sendo um verdadeiro profissional, aquele que enxerga aquela pessoa que está ali como uma alma, como um indivíduo, e a gente vai levar para ela essa esperança e servir aquele paciente que está ali, que é esse o sentido da nossa vida, o sentido da nossa profissão. Tá certo? É servir o outro. Um grande abraço.